Amém? Está pronto? Está pronto? Dá um cutucão aí, quem está do seu lado pergunta: você está pronto? Se está pronto, eu quero começar já falando para você: aperta o cinto, que eu já quero começar com você hoje já com uma reflexão. Nós entramos este final de semana na primeira semana do mês de julho, primeira semana do segundo semestre do ano. Oficialmente agora nós estamos no segundo semestre do ano de 2016, segunda metade de 2016. E eu quero perguntar para você: início do ano, você fez lá os seus livros dos sonhos, finalzinho de dezembro, e começando agora o segundo semestre de 2016, eu te pergunto: o que foi que você já construiu, o que foi que você já conquistou no primeiro semestre de 2016? Vou te dar alguns segundos para você compartilhar com quem está do seu lado, sua esposa, seu amigo. Você já conquistou alguns dos teus alvos, dos teus objetivos de 2016? Você já conquistou? Compartilha. É sempre bom. Quais foram os planos que você já realizou? Alguns já foram papai, né? Josué, papai no primeiro semestre. Outros engravidaram no primeiro semestre. Jean e a Paty. Carol já está prestes a ganhar o bebê. Carol e o Dário. Alguns planos que talvez no curso da vida, né, se diferenciaram. Eu não planejei isso no final do ano, mas Deus planejou por você. Deus planejou por você. Mas eu pergunto: daquilo que você almejou, daquilo que você desejou, o que você já alcançou no primeiro semestre? E o que você fez diferente para alcançar? Essa noite eu falei: pastor, era 4 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Eu deitei e ficava passando de um bife de um lado para o outro, assim, na cama, sabe? Você fica passando bife no frigideiro, assim, de um lado para o outro. Era assim comigo essa noite. Deitamos, já era uma meia-noite e pouco. Aí eu vi que não dormia, eu falei: tem que levantar, né? Aí levantei, fui para a sala, peguei uma cobertinha quentinha, comecei a orar, estudar a palavra. E o Espírito Santo começou a trazer esses questionamentos no meu coração, sabe? O que foi? O primeiro semestre acabou. E o segundo semestre já está aí na primeira semana. E o que você está fazendo? O que você está fazendo de diferente para chegar até o dia 31 de dezembro e falar: eu conquistei, eu alcancei? O que foi que você fez diferente? O quanto você cresceu? O quanto você cresceu no primeiro semestre? O quanto você aprendeu no primeiro semestre? Qual lição você tira do primeiro semestre de 2016? Será que crescemos o tanto que deveríamos crescer? Quando eu digo crescer, não é só estatura, não, porque alguns já não conseguem mais crescer em estatura, né? Já passaram da idade limite do crescimento físico. Mas no crescimento emocional, espiritual, financeiro, familiar, que mais? Nos relacionamentos, no ministério. Será que você já cresceu tudo que poderia crescer? Tudo que deveria ter crescido nestes 6 meses? Seus pensamentos e comportamentos mudaram de janeiro para cá? Eu quero que você abra a tua Bíblia, Deuteronômio. Vou ler a Bíblia, senão você vai falar: nossa, pastora, não lê a Bíblia.
eu vou ler. Deuteronômio 29. Deuteronômio capítulo 29, do verso 1 ao 5. E eu quero que Deus me dê graça nessa noite, porque para mim ontem, nessa madrugada, quando o Espírito Santo começou a falar no meu coração sobre essas questões, me trouxe um certo entendimento por que algumas coisas eu ainda não alcancei. E eu falei: Deus, eu não quero que esse segundo semestre passe, nem a primeira semana passe, sem que eu consiga alcançar algo novo, crescer, nem que seja pelo menos mais um centímetro, mas eu quero crescer. Deuteronômio 29, verso 1 ao 5 diz: estas são as palavras do pacto que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além do pacto que fizera com eles em Horebe. Chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse-lhes: vistes tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos viram, e os sinais e aquelas grandes maravilhas. Mas até hoje, o Senhor não vos tem dado um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. 40 anos vos fiz andar pelo deserto, e não se envelheceu sobre vós a vossa roupa, e nem o sapato no vosso pé. Parar por aqui. Esse texto, Deus manda Moisés e falar para o povo que ele havia feito tantos sinais. A partir de Êxodo 7, o Senhor começa a operar alguns sinais no meio do povo, no meio do povo do Egito, e todos os israelitas estavam vendo aquilo que estava acontecendo. Êxodo 7 ele faz um cajado se tornar uma serpente. Começa ali as pragas do Egito, água que vira sangue, a praga das rãs. Quantos assistiram a série na TV? Passou esse tempo atrás, a série Moisés. As pragas do Egito, a água que vira sangue, as rãs, piolhos. Eu falei: misericórdia, imagina aquele monte de gente tudo piolhento. Que coisa de louco. Moscas por todos os lados. A gente é até bonito ver um monte de gente fez assim. É automático, né? Falou de piolho, você faz assim. Imagina lá que piolho era todo mundo. Todo mundo estava com piolho. Moscas, morte dos animais, tumores, úlceras apareceram no corpo daquele povo, chuva de pedras que foi destruindo tudo por onde caía, gafanhotos comendo tudo que encontrava pela frente, e por último, a morte dos primogênitos. E mesmo o povo tendo visto tudo isso, ainda não tinha um coração entendido, não tinham olhos para ver tudo aquilo, não tinham ouvidos para ouvir o que estava acontecendo. E eu falei: meu Deus, está aí. Moisés abriu o mar vermelho, o povo passou em terra seca, e o povo vendo tudo isso, e o povo vendo tudo o que estava acontecendo, e ainda assim não entendia. E sabe que Deus começou a falar no meu coração essa madrugada? Às vezes Deus está operando nas nossas vidas, fazendo, e nós
nossas vidas, em nosso dia a dia, na nossa família, nos nossos sonhos. O Senhor vai operando com generosidade, com graça. E às vezes a gente não se dá conta, não se percebe a bondade e o agir de Deus. Talvez porque, e foi algo que essa madrugada o Espírito Santo falou no meu coração, porque não era como o povo esperava. O que eles queriam? Chegar logo na terra prometida. Eles queriam sair logo daquele deserto. Eles queriam sair logo daquela condição. Então o que estava acontecendo ali, no manifestar de Deus, no agir de Deus naquilo ali, não fazia sentido, porque eles tinham um alvo: quero logo sair daqui e chegar do outro lado. E com isso o coração não conseguiu entender, os olhos não conseguiram ver, e os ouvidos não ouviram o que Deus estava fazendo. Coração fala de emoções, fala para quem está do seu lado, emoções. E isso é um perigo, porque aquele povo era totalmente emocional. A Bíblia fala que o tempo todo eles reclamavam, murmuravam. Em tempos de crise, eles falavam mal de Moisés. Por alguns instantes, quando Moisés subiu para falar com Deus, buscando direção, buscando a face de Deus, quando Moisés volta, eles já tinham feito um Deus para adorar, já tinham feito um bezerro de ouro para adorar. Diga emoção, emoção. Eles chegaram a dizer que seria melhor ter ficado lá atrás do que perecer nesse deserto. Era melhor ter continuado escravo do que tentar ser livre. É melhor continuar fazendo sempre a mesma coisa, afinal de contas eu já estou acostumado. Porque se eu fizer isso, vai acontecer isso. Então eu continuo fazendo isso e a vida continua sendo assim mesmo. E no final da vida, a gente reclama porque poderia ter sido melhor. Eles não conheceram Deus face a face, como Moisés conheceu. Reclamações, murmurações era a rotina daquele povo que havia visto e experimentado das maravilhas de Deus. Olhos fala de visão, diga visão. Eles não conseguiam enxergar o que estava acontecendo. Quando lemos essa história, quando vemos os relatos, no filme, no seriado, parece tudo tão claro, a mão de Deus, o agir de Deus, mas aquele povo não estava entendendo o que estava acontecendo. E a Bíblia fala que durante 40 anos eles permaneceram no deserto. 40 anos, rodeando, dando volta e caindo no mesmo lugar. Eu não sei qual a sua idade, alguns a gente chuta assim por cima. Mas quantos anos você está rodeando e para no mesmo lugar? E você fala, meu Deus, até quando? Diga visão. Por último, ele fala dos ouvidos. Eles não tinham ouvidos para ouvir. Eles não ouviram a voz de Deus como Moisés ouvia. Moisés, a palavra fala que ele via Deus face a face. E quando Moisés descia do monte, quando Moisés saía da tenda, Moisés transmitia ao povo o recado, a direção, a ordem de Deus. Mas eles não viam Deus como Moisés via. Hoje o véu está rasgado.
Hoje eu e você podemos ver a face do nosso Rei. Alguns nitidamente, com os olhos abertos, veem o mundo espiritual numa clareza sobrenatural. Outros ainda estão com a visão turva. Eles não ouviam a voz de Deus, murmuravam contra Moisés o tempo todo. Em Números, capítulo 16 e capítulo 17, fala da rebelião que alguns homens intentaram contra a vida de Moisés. E Moisés, com apenas uma oração, ele diz: Senhor, que se faça visível diante dos olhos de todos a tua justiça e que o Senhor é comigo. Que a terra se abra e traga todos esses que estão se levantando contra mim. E ali da tribo de Coré, Datã e Abirão, todos que eram família, que se ajuntaram a esses três, foram tragados pela terra. Por quê? Porque eles intentaram rebelião, porque eles não ouviram a voz de Deus. Com eles mais 250 homens se ajuntaram, se rebelando contra a liderança de Moisés. E eu comecei a pensar em tudo isso: coração, visão, ouvidos. E eu comecei a falar com Deus essa madrugada: Deus, por que é que às vezes a gente encontra tanta resistência? No meio do caminho a gente encontra tanta resistência. Você se levanta de manhã determinado a fazer algo e você fala: hoje vai dar certo. E aí você começa e de repente você encontra as resistências, e muitas vezes nós não temos a força necessária, a força suficiente para quebrar essa resistência e ir até o fim. Quando a resistência aparece, nós temos a tendência de recuar. E Deus começou a falar no meu coração: é exatamente por esse comportamento que muitas vezes você deseja e não alcança. É justamente por esse comportamento que muitas vezes a tua alma deseja, mas você não tem forças para enfrentar. E eu falei: Deus, para onde irei? O que fazer? Quem poderá me ajudar? Você já falou assim também? Quem poderá me ajudar? E não é o Chapolin Colorado. Umas 2 semanas atrás, que fala sobre a nuvem da glória de Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Números. Te falei de 3 pontos que podem impedir você de conquistar. Mas eu quero falar com você agora do que é que vai permitir que você alcance tudo aquilo que a tua alma deseja, tudo aquilo que os teus sonhos, que o teu coração anseia. Livro de Números, capítulo 9, verso 15. Diz o seguinte: no dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite a nuvem parecia fogo, e era sempre assim: de dia a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor, e ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem
os israelitas obedeciam a ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre a terra. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Verso 22. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, 1 mês ou mesmo 1 ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso, obedecendo ao que o Senhor ordenava por intermédio de Moisés. Primeira coisa que eu aprendo, eu quero falar, entenda aqui como nuvem a própria presença de Deus, né? Porque essa nuvem aqui representava a própria presença de Deus sobre aquele povo. E eu quero falar com você, primeira coisa que representa o estar debaixo da nuvem, diga proteção. Diga proteção. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que andar debaixo da nuvem de Deus ou debaixo das mãos de Deus, eu tenho proteção. Por que às vezes eu não conquisto? Você está debaixo da mão? Está debaixo da nuvem? Por que às vezes eu esmoreço? A nuvem se levantou? A nuvem mandou você caminhar? Às vezes nós caminhamos sem que a nuvem tenha mandado a gente caminhar. E há momentos em que Deus fala claramente: cale, para. Eu ouvi um testemunho de um amigo nosso, pastor Paulinho, e ele contava que ele estava numa corrida tão frenética com o ministério, e que chegou um ponto que ele falou: parece que eu já estava anestesiado, né? Anestesiado, não sei, o negócio já estava no automático. Ele falou: o que aconteceu? Deus mandava eu desacelerar e eu acelerava mais. Fiquei enfermo. Falou: 2 meses? 2 meses de internação. UTI, internação, quase morreu. Ele falou: e sabe o que Deus falou para mim? Foi assim que eu tive que agir para você parar e me ouvir. Porque se eu não tivesse feito isso com você, você tinha se perdido de mim. E a gente questiona o agir, a forma de Deus agir. E há momentos em que Deus fala: acalma o teu coração e deixa que eu vou agir. Então somente permaneça debaixo da nuvem. Quando a nuvem se levantar e eu disser para você: caminhe, caminhe. Quando a nuvem se levantar e eu disser para você: faça, faça, porque eu serei contigo. De dia, a nuvem guardava-nos. O deserto, eu nunca tive a oportunidade de experimentar isso, mas meu esposo esteve lá. E o deserto, durante o dia, um sol escaldante, e à noite um frio tremendo, um frio absurdo. E Deus foi tão cuidadoso que durante o dia colocava proteção sobre eles, e durante a noite aquecia-os com fogo. Deus é o mesmo. Hebreus 13:8. Deus é o mesmo hoje, ontem e para sempre será. Se Ele protegeu, se Ele andou dessa forma com aquele
E eu comecei a orar na cama. E aí o Espírito Santo falou, não é o suficiente, tem que levantar. E às vezes eu tenho essa experiência em casa do meu esposo. Tem madrugada que a gente está lá no sono gostoso, só escuta ele orando no meio da casa e acorda, né? Me acorda as crianças. Mas Deus é bom. E a hora que eu estava deitada, eu comecei a falar ao Senhor, e uma das orações que eu fiz, eu até anotei aqui que eu quero te ensinar. Eu falei, Senhor, me faz sonhar os teus sonhos, me leva a executar os teus planos enquanto eu viver. Presta atenção. Me faz sonhar os teus sonhos e executar os teus planos enquanto eu viver, pois eu sei que fazendo assim eu terei a tua proteção. E eu comecei a orar assim, deitada na cama. Eu falei, Deus, eu não quero sonhar os meus sonhos, eu quero sonhar os teus sonhos, porque se eu sonhar os teus sonhos, tudo vai dar certo. Se eu sonhar os teus sonhos, vai ser mais fácil do que eu criar os meus sonhos e os meus sonhos chocar com os teus sonhos para mim. Está dando para entender? E eu comecei a falar, Deus, planta no meu coração os teus sonhos, porque se eu sonhar os teus sonhos, quando eu me levantar para executá-los, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Salmo 121, versos 5 ao 8 diz, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor o protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. A nuvem do Senhor quer trazer proteção para mim e para você nessa noite. A nuvem, a presença do próprio Deus quer nos trazer proteção. Assim, anotei aqui, assim como qualquer casa precisa de telhado, você também precisa ter a bênção de Deus para estar protegido dos seus inimigos. O nosso telhado é a nuvem. O nosso telhado são as mãos de Deus a nos guardar. Portanto, caminhando debaixo da nuvem de Deus, eu tenho a primeira coisa, proteção. Diga proteção. Segundo, orientação. Você já acordou naquele dia assim que você fala, o que fazer hoje? Determinados momentos da nossa vida, momentos que a gente sabe que é decisivo, uma escolha precisa ser feita, e nós ficamos, o que eu faço agora? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Quando você está debaixo da nuvem, existe direção. A voz de Deus é tão clara, tão audível, dizendo para você, vai porque eu serei contigo, ou dizendo, não vai porque eu não estou nesse negócio, ou dizendo, espera mais um pouquinho, ainda não é hora, espera. Não estou dizendo nem sim e nem não, estou dizendo para você, espera. Quem vive debaixo da nuvem de Deus tem orientação, e o povo de Deus precisa estar atento à nuvem. Nós precisamos estar atentos à direção de Deus. O que Deus está movendo nesses dias no meio da sua igreja? O que Deus está resgatando esses dias no meio da sua igreja? E quando eu digo igreja, eu não estou falando apenas da Sara Nossa Terra de Valinhos, eu estou falando da igreja do mundo. Como Deus está movendo a nuvem em direção à igreja? Qual a orientação que Deus tem dado à igreja nesses dias? Senão, o que nós temos falado aqui, interessante que, ouvindo os nossos bispos, e você que vai na celebração, se prepara porque vai ser uma explosão só, ouvindo um pedacinho de
como está sendo as celebrações. Nós estamos com o nosso coração impactado, porque aquilo que nós estamos falando sobre valores, de resgatar valores, o valor da oração, o valor da intimidade, o valor da comunhão, o valor da igreja primitiva, o valor da responsabilidade, da reverência à casa de Deus, à palavra de Deus, são coisas que estão sendo pregadas. O Espírito está movendo e a nuvem está direcionando a igreja a um concerto. Eu não vejo outra palavra senão a um concerto. A igreja, a nuvem está se movendo e Deus orientando a igreja: conserta enquanto é tempo, acerta a tua vida, volta para debaixo da nuvem. Volta para debaixo da nuvem, não anda sem a orientação, não saia da proteção. Está assim de gente querendo sair de baixo. Eles não tinham, até brinquei lá em Vinhedo, eles não tinham bússola, não tinha celular, não tinha GPS, não tinha Nextel, não tinha radinho de pilha, não tinha nada. O que guiava o povo no deserto era a nuvem e nada mais. Eles dependiam única e exclusivamente da orientação de Deus. Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É isso que eu e você precisamos ter, os nossos olhos em Deus. Aonde o Senhor quer que eu vá agora, Deus? O que o Senhor quer que eu faça agora, Deus? Estou levantando essa manhã. O que o Senhor tem para mim hoje? Direciona, porque eu quero depender totalmente do Senhor. Se vou construir uma casa, Deus me dá plano. Se eu vou construir um projeto, Deus me direciona nesse projeto. Se eu vou trocar de carro, Deus vai na frente. Se eu preciso fazer um novo negócio, trocar de emprego, seja lá o que for, peça orientação para Deus. João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que a luz faz para mim e para você? Se não direcionar. A luz te dá direção. Imagina você colocar o teu carro sem farol numa estrada totalmente escura. Aonde você chega? Talvez no primeiro barranco. A luz é a direção. Agora segura essa daí. Você não precisa ir aonde Deus não orienta. Ande quando a nuvem andar. Não ande por lugares que Deus não está orientando você para andar. Tem lugares que quem escolhe é você. Tem situações que você vive e quem escolheu foi você. Não foi o que Deus mandou você fazer. Terceiro e último, quem anda debaixo da nuvem de Deus encontra descanso, encontra sombra. Verso 18 diz: conforme a ordem do Senhor aos israelitas, eles partiram. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. E o texto ainda diz: seja isso por um dia, por um mês ou por um ano, eles deveriam permanecer acampados, deveriam descansar. Fala para quem está do seu lado: descansa. Depois de ter feito a sua parte, descansa. Foi isso que Deus ensinou quando Ele criou todas as coisas e, tendo terminado tudo o que a Bíblia fala, Ele descansou. Tudo que te vier às
faça. Depois de ter feito, descanse. Depois de ter feito, confie. E aí eu falo que entra o maior desafio, é o descansar. Porque a nossa alma é tão inquieta. Eu não sei você, mas a gente vive num estado de ansiedade. E a ansiedade tem sido o mal desse século. Se você não tem o hábito de ler, comece a ler um pouco Augusto Cury. E ele fala muito sobre essa síndrome do pensamento acelerado. Que a gente mal acaba uma coisa, já está pensando em outra. Você começa a pensar num determinado assunto, quando você vê a sua mente é roubada, é como se um sequestro emocional acontecesse e algo novo já entra na sua mente, principalmente as pessoas que são ligadas no 220, né? É uma ansiedade, isso vai consumindo. E por conta da ansiedade, muitas vezes, nós desistimos ou não conseguimos descansar. E o descansar requer, diga fé. Descansar requer fé. Quem não tem fé, não descansa. Continua na ansiedade, continua no ciclo vicioso. Eu preciso fazer, porque se eu não fizer, será que Deus vai fazer? Será que alguém vai fazer? E às vezes a nuvem está ali paradinha, quietinha, falando para você: descansa. Nós já lemos Deuteronômio 29:5. Olha como Deus foi tão bondoso com aquele povo. Durante 40 anos, em que eu os conduzi pelo deserto, 29:5, nem as roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Tudo estava debaixo da providência e do cuidado de Deus. Eu falei que nós mulheres íamos enlouquecer 40 anos sem comprar um sapato, né? Sem comprar uma roupa. Meu Jesus, isso é tortura, né? Seria uma tortura para nós isso. Ele falou que foi as mulheres que murmurou. Talvez sim. Imagine a sandália crescendo no pé, a roupa crescendo no pé, crescendo no corpo, né? No pé não, né? No corpo. A sandália no pé, a roupa no corpo, porque eles estavam em crescimento. Tinha crianças, tinha jovens, tinha homens, mulheres. O crescimento e o desenvolvimento natural humano deles acontecia. E o cuidado de Deus é tão maravilhoso que nada, eles precisavam se preocupar. Maná caía dos céus, água brotava da rocha. Você tem ideia do que é uma rocha? Pedreira pura. E Deus falava: pega o cajado e toca. E Moisés, mais maluco ainda, tocar a rocha e a água jorrar. Eu viajo, eu leio essas histórias, eu viajo. Eu fico imaginando hoje Deus mandando a gente construir uma arca. Pensa Deus batendo lá na porta da tua casa, falando para você: constrói uma arca igual Noé, porque eu vou mandar um dilúvio e vai todo mundo morrer, só você e sua família vai se salvar. Então constrói uma arca. E aí Deus dá todas as medidas, e você pega na frente da sua casa e começa a construir aquela baita daquela arca. E o povo passando e falando: o que é isso que você está fazendo? Você está louco? Pirou? Será que era diferente com Noé? Quantos zombaram dele? Quantos zombaram de Moisés quando Moisés disse: dessa rocha vai sair água? Deus está falando que vai sair água, então vai sair água. Deus está mandando estender um cajado porque o mar vai se abrir. Moisés pirou. Cerca de 3 milhões a 6
o mar e todo esse povo passar com ele. Fala para quem está do seu lado: as coisas de Deus são loucas. As coisas de Deus são loucas. E só quem vive debaixo da nuvem que entende. Só quem vive debaixo da nuvem entende a loucura de Deus. E aprende a confiar em tudo isso e descansar. E descansar. Salmo 55, 22 diz: entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Jamais permitirá que o justo venha cair. Feche os teus olhos. Faça uma reflexão da sua vida. Você está totalmente debaixo da nuvem? Ou talvez esteja com os pés debaixo da nuvem, ou com as mãos e a cabeça fora. Como está o seu caminhar com Deus?